Paz do Senhor, pessoal. Boa tarde. Estamos para mais uma live dessa quinta-feira, estudando a Palavra de Deus. E gostaria de, nesse primeiro momento, orar para que Deus venha nos abençoar, abrir o nosso entendimento para compreendermos a Palavra de Deus. Vamos orar, então? Pai, nós estamos aqui essa tarde. Queremos ouvir a Tua voz, na Tua Palavra. Fala conosco, nos abençoa, ministra ao nosso coração. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém? Que nessa tarde a palavra seja especial no nosso coração. Lembrando que depois que nós estudarmos a palavra de Deus, vamos estar orando pelo teu propósito, pelo teu pedido de oração, por aquilo que você tem colocado na presença de Deus. Nas quintas-feiras, nós sempre temos orado pelos pedidos de oração, pelos propósitos que as pessoas têm e querem colocar diante do Senhor. Então, depois da live, vamos estar orando contigo, clamando ao Senhor pela tua vida, pelo teu pedido de oração. Então, vamos estar estudando a palavra de Deus e vamos ler lá em Mateus, capítulo 13, no versículo 3. Mateus, capítulo 13, no versículo 3, diz assim: E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. Eis que o semeador saiu a semear. Só esse versículo. Hoje nós vamos falar, na verdade, essa é a parábola do semeador, mas hoje nós vamos falar somente sobre o semeador. A questão do semeador, só essa parte aqui desse versículo que diz: Eis que o semeador saiu a semear. Essa é uma parábola, a parábola que Jesus, ele explicou o que significava, que os discípulos perguntaram o que quer dizer e Jesus explicou essa parábola, mas nós vamos estar tratando hoje só a questão do semeador. Normalmente nós lemos tudo e damos bastante ênfase ao coração das pessoas, à terra da pessoa, onde cai a semente. Mas hoje nós vamos falar sobre essa figura do semeador. E aqui nessa parábola, nós vamos ver que o semeador, na verdade, é aquele que prega o evangelho. E o momento de semear, o momento da semeadura, é um momento muito importante, porque é um momento em que vidas são geradas espiritualmente, são geradas vidas. E a questão da semeadura no mundo espiritual, ela representa o mesmo que a semeadura no mundo natural. Por exemplo, quando nós vemos, imagina, um lindo campo de trigo, das semeaduras, a que eu acho mais bonita, normalmente é o trigal, mas quando você viaja e você vê toda aquela semeadura, você sabe, alguém semeou, alguém saiu para semear. Então você sabe que ali naquele campo onde é que está semeado, vai ser gerado fruto, vai ter um resultado. Então o que acontece? A semeadura no mundo espiritual é comparável, a mesma comparação no mundo natural. Então quando é semeado,
a semente nasce, a gente sabe, vai ser gerado vida. E no mundo espiritual, por exemplo, nós conseguimos ver a vida, a morte, o céu e o inferno na vida das pessoas depende da semeadura da palavra de Deus. Muitas vezes nós vemos as pessoas, vemos as multidões, as pessoas caminhando para lá e para cá, e não vemos a necessidade, muitas vezes não há no nosso coração um clamor e uma necessidade de semear na vida dessas pessoas. Porque é da semeadura da palavra que vai depender na vida da pessoa ou o céu ou o inferno, a vida ou a morte. Todas as pessoas caminham para uma direção. E nós precisamos ter esse entendimento espiritual e precisamos entender a necessidade do semeador, a importância do semeador. Então hoje nós vamos falar bem específico somente sobre o semeador. E o que nós vamos ver na questão do semeador? Quem ele era, né? Primeiro nós vamos ver quem era o semeador. Nós vamos ver o que ele fez, né? E qual é o seu objetivo. Então nós vamos estar estudando só essa parte, só a questão do semeador. Quem ele era, o que ele fez e o seu objetivo. Hoje eu creio que é uma das coisas assim o mais importante para entendermos nessa parábola. Que nós normalmente passamos pelo semeador e não estudamos isso com profundidade, e hoje nós vamos estudar. Primeiro nós vamos ver quem era o semeador, que a palavra diz, eis que o semeador. E quando nós vemos aqui, somente o termo o semeador, nós não vemos nome, nós não vemos como era essa pessoa, simplesmente está escrito o semeador. E no mundo onde se dá muita importância a nome, a títulos, né? Nós vemos aqui na palavra alguém que não tem título, ele é simplesmente denominado o semeador. É um contraste no mundo de celebridades que nós temos. E as celebridades, normalmente os nomes, são os nomes que nós associamos, que a gente vê no YouTube, os nomes famosos, ou normalmente se diz o apóstolo, fulano de tal fulano, tal nome. Se fala muito sobre os nomes, mas aqui na Bíblia é simplesmente o semeador. Não tem nome. E nós precisamos entender quem era esse semeador. E aqui na Bíblia, o que ele era não tem importância nenhuma. Na questão do semeador, há questões que são irrelevantes, que não tem tanto interesse, algumas questões. O nome, o título, é uma dessas questões que são, biblicamente falando, que são irrelevantes com questão ao semeador. Por quê? Porque Deus abençoa tanto aquele que fala bem, que tem uma boa retórica para falar, como aquele que mal sabe falar. Deus abençoa. Deus abençoa todo o tipo de semeador. Toda a pessoa que é semeador, Deus abençoa. Não importa como é. Não importa limitações físicas, não importa limitações
intelectuais, não importa o quanto o semeador saiba, Deus abençoa o semeador. É Deus que abençoa. Não importa como ele se veste ou deixa de se vestir, não interessa se ele tem modos finos e delicados ou se ele tem modo grosso de falar, se ele fala áspero ou se ele fala gentilmente com a voz doce. Isso é tudo irrelevante, não importa como é o semeador. Não há uma preocupação com nome, não há uma preocupação com título. E devemos ter, no mundo de hoje, nós devemos ter muito cuidado com aquelas pessoas que querem colocar o seu nome na semeadura, o seu nome naquilo que faz. Porque já imaginou se Deus diz para essa pessoa que se importa tanto com o seu nome e Deus diz para ela, recompense você a ti mesmo, você se recompense. Porque é o teu nome, então dê uma recompensa para ti mesmo. A recompensa humana não é nada. Todos nós trabalhamos por uma recompensa celestial, por uma recompensa que vem aqui da terra. Então, o verdadeiro semeador, ele não tem preocupação com o nome. Ele não se preocupa se ele tem ou não tem títulos. O verdadeiro semeador, a única preocupação é a palavra. Porque é Deus quem abençoa. Então, o semeador não importa se ele tem limitações físicas, não importa o quanto a retórica ele tem, o quanto ele sabe ou deixa de saber. Nada disso importa, porque é Deus quem abençoa. Então, quem era o semeador? Ele não era uma pessoa específica. Era uma pessoa. Era o semeador. O semeador pode ser tanto uma criança como um adulto. Pode ser um doutor, como uma pessoa iletrada e inculta, como os apóstolos eram chamados de homens iletrados e incultos. Não interessa quem era o semeador. E a questão do semeador, eu lembro de uma experiência que eu tive quando eu morava em Vacaria, que nós trabalhávamos na igreja lá. Eu tinha uma excelente professora de escolinha. Era a minha melhor professora da escolinha. É onde os pais viam mais resultado da pregação do evangelho na vida das crianças, mudança na vida das crianças. E era uma mulher semi-analfabeta, que eu tinha que preparar a aula de uma maneira especial para ela poder dar a aula para as crianças, porque era uma mulher semi-analfabeta. E ela era semeadora da palavra de Deus. Então, o semeador é todo aquele que prega o evangelho. Todo aquele que prega o evangelho. E o semeador é aquele que primeiro se alimentou do evangelho. Porque ele só vai poder ser semeador se ele primeiro se alimentar no evangelho. Então, o verdadeiro semeador é aquele que se alimenta da palavra, que ouve a palavra, que está na presença de Deus. Esse é o semeador. É todo aquele que se alimenta do evangelho. É todo aquele que tem a semente viva do evangelho no seu coração. Quem não tem a semente viva do evangelho
no seu coração não pode ser semeador. Então, um semeador é uma pessoa sem título, é uma pessoa que, não que a pessoa não precise ter títulos, mas é que a questão na palavra de Deus é uma pessoa que não precisa, tanto faz se tem ou não tem títulos. É uma pessoa. Então, é irrelevante o temperamento, a retórica, todas essas coisas são irrelevantes. Mas é uma pessoa, o semeador é aquele que recebeu o evangelho primeiro, se alimentou do evangelho, é aquele que se alimenta da presença de Deus, é aquele que tem vida de Cristo no seu coração. O semeador é aquele que nasceu de novo, aquele que é salvo. Esse é o semeador, porque é Deus quem abençoa. E o salvo o verdadeiro salvo é aquele que diz que diminua eu e que cresça a Cristo. O verdadeiro salvo, o semeador, ele não se preocupa que o seu nome apareça, porque ele sabe que ele não pode ele dar méritos para ele mesmo, porque os méritos são de Cristo. Ele não vai se autorrecompensar. Então, e hoje é muito importante entendermos num mundo em que nomes são importantes, que títulos são importantes. Para Deus não há diferença. O semeador é simplesmente o semeador. É uma pessoa que se alimentou do evangelho. Esse é o semeador. É o primeiro aspecto que nós precisamos entender. E a minha pergunta é: você está se alimentando do evangelho, buscando a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus? O semeador, o evangelho queima no coração dele. A vida de Deus queima no coração dele. Porque o semeador, ele consegue, quando ele anda pela cidade, pelos lugares, quando ele está no meio dos parentes, dos amigos dele, ele consegue ver vida e morte, eternamente no inferno ou eternamente no céu. Ele consegue ver isso nas pessoas. Ele olha e vê pessoas caminhando para a perdição ou pessoas indo para o céu. Ele vê a vida e a morte na vida das pessoas. Ele tem o verdadeiro semeador, ele olha as pessoas e ele tem o desejo de pregar. Porque o semeador é aquele que vai levar a palavra de vida, ele tem a vida. E ele não olha para as pessoas de uma maneira indiferente. Ele olha, ele vê as pessoas passando, ele vê os seus parentes e ele quer fazer algo. Esse é o semeador. Às vezes você pensa, se eu levar o fulano, o beltrano no culto, ou trazer alguém aqui para pregar o evangelho, ou colocar tal situação para que ele ouça o evangelho, para que alguém semeie o evangelho. Você é um semeador. Não precisa trazer outro semeador, longe, distante. Você é o semeador. Tanto o pregador famoso é o pregador, é o semeador, como o pregador incógnito, aquele que nunca vai subir no púlpito. O semeador é o professor da escolinha. O semeador é aquele que entrega o folheto. O semeador é aquele que fala da palavra da salvação para o seu colega do lado, para os seus pais, para os seus amigos. O mundo está cheio de semeadores.
E no domingo é um dia que saem vários semeadores a semear. Sai cada pastor para o seu púlpito, cada professor, professora de escolinha para ensinar as crianças, cada líder de jovem, cada líder de adolescente, cada líder de grupo. No domingo saem vários semeadores e durante a semana o mundo inteiro é cheio de semeadores. Nós lemos a parábola, eis que o semeador saiu a semear. Só que esquecemos que nós somos os semeadores. Cada um de nós é os semeadores. E só haverá colheita se o semeador sair a semear. Às vezes, os pastores olham nos púlpitos e dizem, pega um folheto, prega a palavra, fala, e as pessoas ficam inertes, não pegam um folheto para distribuir. Se não houver semeadura, como vai haver colheita? As pessoas reclamam das suas igrejas, mas ninguém sai semear. Nós precisamos semear. O semeador, a parábola, ela começa, eis que o semeador. Ela começa com o semeador. Saiu a semear. Semeador é todo que prega a palavra de Deus. Todas as pessoas que são salvas são semeadores. Todos. Porque o semeador, primeiro ele se alimentou. Primeiro ele recebeu a palavra. E ele tem vida no coração dele. E no momento que ele tem a vida de Cristo no seu coração, no momento que ele foi salvo, ele passa a ser um semeador. Eis que o semeador saiu a semear. Descobriu então quem é o semeador? Você, eu, nós somos os semeadores. Eis que o semeador saiu a semear. E o que o semeador fez? Então, o primeiro aspecto que nós vimos, quem é o semeador? Nós, independente de títulos e de nome, de temperamento e de jeito, todos são semeadores. E o que ele fez? O semeador saiu. Eis que o semeador saiu a semear. O semeador é aquele que faz algo. Uma das coisas tristes que acontece é que as pessoas, elas recebem a palavra, ficam sentadas, engordando, e não saem, e não fazem mais nada. Isso é muito triste. Elas ficam ao redor delas mesmas, elas só olham as suas necessidades, se preocupam apenas com elas mesmas, elas têm que estar bem e não saem semear. As pessoas, elas recebem a palavra e não saem, não semeiam a palavra. Isso é uma coisa que dói, porque a pessoa, ela tem o alimento vivo, ela recebeu o evangelho, ela recebeu a nova vida e ela se fecha numa redoma de vida. Vai secar.
ela seca, ela seca. Todo salvo é um semeador. Todo salvo precisa sair semear. Logo quando a pessoa, uma das primeiras experiências que as pessoas têm, logo que se convertem, é a necessidade de falar. Elas recebem aquilo, elas recebem aquela alegria da salvação e há uma necessidade muito grande, flui automático o falar o evangelho, o querer pregar, o querer que as pessoas percebam. Só que vão acontecendo situações difíceis na vida dela, muitas vezes recebe perseguição, desprezo e outras coisas, e aí elas se fecham nelas mesmas e não saem mais a semear. É mais fácil, elas pensam, deixa eu ficar aqui na minha, engordando na igreja. Elas vão, sentam no culto, recebem a palavra, ouvem a palavra, vão para casa, leem lá no seu cantinho, escondida a palavra, se leem, às vezes nem leem a palavra, e vivem a vida delas e não semeiam mais. E reclamam da igreja, porque não vem gente nova na igreja, reclamam de tudo, mas ela não semeia. Lá em Provérbios diz, olhei o campo do preguiçoso e recebi instrução. E como que estava o campo do preguiçoso? Crescia ervas daninhas, abrolhos, era um campo abandonado. Todos nós somos semeadores. Há um campo ao nosso redor. Como está o nosso campo? Às vezes o campo é a nossa família, às vezes o campo são os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos parentes. Às vezes o campo são os nossos alunos. Eu tenho um campo missionário que eu gosto muito, que eu cuido muito, que é a Escola Bíblica de Férias, que sempre é uma turma de crianças. Esse ano foi 30, mas normalmente era 80 crianças, 70 crianças, que eu fazia em vários bairros. É o meu campo missionário. Esse é o meu campo missionário. Uma vez por ano, eu me preparo bastante tempo para sair semear. A minha semente especial, aonde eu semeia na vida das crianças. Eis que o semeador saiu a semear. Talvez o teu campo que você precise semear seja a vida dos teus filhos, seja a vida do teu esposo. Não precisa ser um campo grande. As pessoas pensam que semeador é só aquele que sobe no púlpito ou tem algo muito especial. Não. Não precisa ser. O teu campo missionário é aquele que Deus colocou bem próximo a ti, aonde você vai semear. Eis que o semeador saiu a semear. E o que o semeador vai fazer? Ele vai semear. O semeador não pode ser como o preguiçoso de Provérbios. Olhei para o campo do preguiçoso e recebi instrução. E como que era o campo do preguiçoso? Um pouco para dormir, um pouco para cruzar os braços, um pouco para esperar o tempo passar. E o que acontece com um campo que não é trabalhado? Ele fica abandonado. Nada acontece naquele campo.
O semeador, ele olha para as pessoas e ele consegue ver vida e morte da minha semeadura, daquilo que eu semear. Depende dessa pessoa. Só vai acontecer algo se houver semeadura. Se houver semeadura. O semeador é toda pessoa que ouve o Evangelho, toda pessoa que é salva. Esse é o semeador. E todo aquele que é salvo, ele prega o Evangelho, tem um campo missionário. Todo salvo prega, todo salvo, independente do quanto ele sabe. Todo salvo, ele prega o Evangelho de Cristo. O salvo, ele não prega o Evangelho da prosperidade. Vem que vai dar tudo certo na tua vida. Não, o salvo, ele prega a salvação. Ele prega Cristo crucificado. Aquele que morreu e pagou pelos nossos pecados, para que sejamos salvos, eternamente salvos. É isso que o semeador faz. Outro dia eu estava escutando um pastor e ele falou assim, que ele gostava de ouvir orações das crianças, e ele ouviu uma criança fazendo uma oração assim: Jesus, não me leva para o céu, porque lá não tem McDonald's, lá não tem tal coisa, eu não quero ir para o céu. Aí eu escutei o pregador e eu pensei, certamente porque a mãe foi falar com o pastor que o filho orava assim, e ele gostava de saber como as crianças oravam. E eu pensando, certamente essa mãe, esses professores, quem ensinava essa criança, não ensinou sobre o inferno. A realidade do inferno. E é muito pouco falado sobre a realidade do inferno para as pessoas. E o semeador, ele fala da realidade do inferno. O semeador é aquele que olha para as pessoas, como eu disse antes, e ele vê a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. É isso que o semeador, ele precisa olhar para cada pessoa, para cada alma e perguntar: ele é salvo? Conhece o Evangelho de Cristo? É assim que você precisa olhar para o teu esposo e perguntar: será que meu esposo é salvo? Será que meu filho conhece o Evangelho? Será que meu filho sabe que Jesus veio nos salvar da eterna perdição? Tanto faz o que tem no céu. O céu, nós não temos nem noção da alegria indizível. Não adianta você dizer coisas lindas e lindas e lindas e lindas do céu, se tu nunca falou das coisas terríveis, terríveis do inferno, para o qual todos nós estamos andando e somos condenados. Que Jesus veio nos salvar do inferno. Isso o semeador sabe, é isso que o verdadeiro semeador olha. E fala: olha, há uma realidade, há um inferno. O inferno é real. Mas as boas novas é que Jesus veio nos resgatar desse inferno. O semeador conhece isso. Desde o homem mais simples até aquele que mais estuda, da pessoa mais simples, mais sem conhecimento, até aquele que mais estuda, conhece essa verdade.
a verdade do céu e inferno, a verdade da condenação, a verdade de que todos pecaram, que o salário do pecado é a morte, mas que Jesus Cristo veio para nos trazer vida e vida em abundância e veio para nos levar para o céu. O mais simples semeador sabe disso. E é isso que o semeador faz. O semeador, ele sai, o semeador trabalha e todos nós somos chamados para sermos semeadores. E por último, qual o objetivo do semeador? O objetivo do semeador não é fazer a semente crescer. Porque a semente crescer é obra do Espírito Santo. O objetivo do semeador não é fazer as pessoas aceitarem. Isso é obra do Espírito Santo. O objetivo do semeador é pregar. É pregar. Ele não pode salvar almas. Então, o objetivo do semeador não é fazer a semente crescer. Isso é obra do Espírito Santo. O objetivo do semeador não é salvar. Ninguém salva ninguém. Quem salva é Deus. Eu não posso salvar nenhuma pessoa. O objetivo do semeador é semear. E semear a palavra de Deus. Se as pessoas vão rejeitar ou vão aceitar, não é com o semeador. Isso é obra do Espírito Santo. Então o semeador, ele não pode pegar para ele aquilo que não é tarefa dele. Aquilo que não é o objetivo dele. O objetivo do semeador é falar a verdade. É pregar o evangelho da salvação. Se as pessoas rejeitarem ou não, agora como for o solo da pessoa, não é conosco. Não é conosco se veio a ave e roubou a semente. O semeador sai a semear. Não é conosco se a terra era espinhenta, não é culpa nossa. Se a terra era espinhenta, se a terra, o coração era cheio de pedra, se o diabo roubou, não é culpa do semeador. Muitas vezes colocam no semeador um fardo que não é dele. O fardo que não é dele. A tarefa do semeador é pregar, em tempo ou fora de tempo, como diz o apóstolo Paulo. Precisamos pregar o evangelho. É essa a nossa tarefa. É falar as boas novas. É contar da grande salvação. A nossa tarefa não é saber fazer crescer a semente. Essa é a tarefa do Espírito Santo. Fazer germinar a semente no coração. É a tarefa do Espírito Santo. Nós não podemos assumir uma tarefa que não é nossa. A nossa tarefa é ide e pregai o evangelho. A nossa tarefa é pregar, a nossa tarefa é ser semeador. Por isso que é tão importante aquilo que nós conhecemos da palavra. O quanto nós lemos a palavra. Muitas vezes nós vemos palavras que são semeadas, mas que não trazem resultado. E nós vemos, mas aquela pessoa ia na igreja e agora não está indo mais. Sim, qual igreja que ela ia? Estava sendo semeado o verdadeiro evangelho? Qual era o evangelho que estava sendo semeado? O semeador, ele precisa semear o evangelho de Cristo. Senão não adianta nada. O semeador,
Ele não alisa o coração. Ele não alisa o ego. O semeador prega o Evangelho. E para pregar o Evangelho, você precisa conhecer o Evangelho. Saber o que Jesus fez na cruz do Calvário. E falar para a pessoa aquela música que eu gosto. Na viagem desta vida, 2 caminhos há. Um é largo e fácil, vai direto à perdição. Satanás convida e com ele muitos vão. Mas eu não quero me perder. Noutro caminho estou. Jesus é quem convida e me conduz à vida. É com Jesus que eu vou. Esse cântico eu ensino para as crianças, às vezes na EBF eu canto com eles. Há 2 caminhos na viagem dessa vida. Há o caminho para a perdição e o caminho para o inferno. E o semeador é aquele que diz, vem, este é o caminho, Jesus já morreu, você não precisa ir para o inferno. Porque as pessoas vão para o inferno sem esforço nenhum. Todos estamos debaixo da condenação, debaixo da ira de Deus. Mas Jesus veio para nos resgatar. Esse é o Evangelho, trazer a salvação, as boas novas. Se vamos viver vida boa ou não nessa terra, tanto faz. Se vamos ter dinheiro ou não, tanto faz. Se vamos ter saúde ou não, tanto faz. Que é bom ter saúde, que é bom certas coisas, é bom. Mas tanto faz, o importante é a salvação. Porque ninguém sabe quantos dias vai viver nessa terra. E o semeador precisa semear para que pessoas sejam salvas. Quando eu iniciei a ministração, eu disse que na vida espiritual a semeadura é como na vida natural. Quando a gente vê aquele lindo campo de trigo, nós sabemos, alguém semeou. O semeador vai lá, semeia a semente, coloca na terra e espera o resultado. Assim somos nós. A nossa semente é a palavra de Deus, viva, fiel, pura e verdadeira, que não volta vazia, nós devemos pregar. Quantos anos? Não sei, é sempre. Quanto tempo? Sempre. Quanto tempo da nossa vida? Toda a nossa vida. Não tem momento que você vai dizer, e agora eu não prego mais. Enquanto você tiver a vida de Cristo em ti, você sempre vai ser semeador. Não existe aposentadoria de semeador. O semeador, ele está lá no leito de enfermidade e ele está orando. E ele está pregando o Evangelho com a vida dele. O semeador está lá na parada de ônibus, está entregando o folhetinho em todas as idades. Outro dia na igreja, um exemplo de uma irmã que sempre entrega folhetinho, daí ela diz, ela é excelente semeadora. Entregar folhetos é ser semeador e um bom semeador. Mas ela entregou todos os folhetinhos que ela tinha na parada de ônibus. E aí vinha um senhor e disse, um homem disse para ela, eu também queria um folhetinho. Ela disse, eu não tenho mais, mas eu sei tudo que está escrito no folheto. E eu vou lhe falar tudo que está escrito nesse folheto que eu entreguei. Aí ela falou, e quando ela falou, na verdade, ela estava pregando também para outra pessoa que estava ouvindo. Isso sim é um verdadeiro semeador. Essa irmã é uma semeadora do Evangelho. Tem uma outra também lá que entregou um folhetinho para alguém, a pessoa olhou, desprezou, amassou o folheto e jogou fora. Aí ela disse, eu peguei o folheto, alisei o folheto. Ela disse, porque é a palavra de Deus. Eu não posso jogar fora. Eu vou entregar para outra pessoa.
mesmo que esse tenha desprezado. Olha que semeadora que essa irmã é. Ela pegou o folheto que foi amassado, ela não desistiu, ela disse: eu vou entregar para outro. Porque aqui no folheto está escrita a palavra de Deus. E ela disse para a pessoa: não faça assim, não amasse, mas também ela não entregou de novo. Porque não é responsabilidade dela, ela simplesmente sai semear. O objetivo do semeador é pregar o Evangelho, ou entregando folheto, ou falando de qualquer forma, pregar o Evangelho. Todos nós que temos a semente viva do Evangelho no nosso coração, somos semeadores. Que você possa sair e semear, que não seja como o preguiçoso, porque o preguiçoso, lá em Provérbios diz, a ruína dele virá de repente, sem que ele imagine. De repente vai vir a ruína e ele não vai ter o que fazer. Mas o semeador, quando vem a dificuldade, ele continua firme, semeando o Evangelho e pregando. Que você possa ter meditado, parado para pensar e tomado a decisão de sair a semear. Que Deus está falando no teu coração. Qual é o teu campo? Qual é o campo que você vai semear o Evangelho? Teu filho, teus netos, sobrinhos, vizinhos, entregar folhetos. Se você diz: eu não sei falar, então entregue folheto. Entregue o folheto, mas antes de entregar, leia bastante folheto e estude o folheto para ser como aquela irmã. Se você não tiver mais, você possa dizer: eu sei o que está escrito nesse folheto, e pregar o Evangelho. Que Deus possa te abençoar e você seja um semeador. Todo salvo é um semeador. Vamos orar então? Pai, obrigado pela tua palavra viva, fiel e verdadeira. Pela tua palavra que penetra no nosso coração. Nos abençoa, nos enche da tua presença para que possamos pregar e semear a tua palavra. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Quero orar agora pelo teu pedido de oração. Você que todas as quintas-feiras tem escutado as lives, que tem um pedido de oração, que está colocando na presença de Deus, eu quero orar por ti agora. Senhor, tu conheces a necessidade dessa pessoa que sempre escuta as lives da quinta-feira ou que está aqui hoje e tem um clamor no coração. Eu clamo por essa vida, eu clamo por essa situação, que tu passes o teu poder, trazendo cura, restauração, salvação. Pai, em nome de Jesus Cristo, que haja mudança, vitória nesta vida, nesta situação. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que essa mensagem tenha edificado a tua vida. E se você quiser compartilhar, depois você pode compartilhar do Instagram, que ela fica gravada. Se não, vai lá para o YouTube e procura Espaço Esperança Passo Fundo, né? Se inscreve no canal do YouTube, lá tem as nossas pregações e você pode compartilhar do YouTube para outras pessoas, que outras pessoas sejam abençoadas.
Que Deus te abençoe, te fortaleça e tenha um fim de semana, um resto de semana e um fim de semana abençoado em nome de Jesus.